Então houve um homem que era cego de nascença e a vista dele foi recuperada. E ele foi todo restaurado certinho, o nervio óptico que não estava danado foi consertado. Sabe o que aconteceu quando ele começou a ver? Ele via, mas não via. E nunca conseguiu ver. Ele via as cores, via tudo, mas não conseguia ver nada. Porque ver é um aprendizado que começa quando somos crianças. Então, se os sentidos físicos do corpo precisam ser treinados e ensinados para funcionar corretamente, quanto mais os sentidos do espírito humano. No espírito humano, segundo a Escritura, existem basicamente 3 sentidos, ou 3 funções cognitivas de conhecimento. Intuição, que é a capacidade de conhecer Deus de maneira imediata, direta. Assim como nós conhecemos o mundo de maneira imediata, através dos sentidos. Deixa eu explicar. Você não precisa fazer um processo de razonamento para conhecer o mundo. O mundo se apresenta nos sentidos de maneira imediata. Quer dizer, ele se impõe aos sentidos. Ele diz, aqui estou. Eu estou aqui. Você simplesmente aceita que ele está. Isso quer dizer conhecimento imediato. O conhecimento de Deus que o Espírito tem é do mesmo jeito. Ele conhece Deus de maneira imediata, por impressões diretas do Espírito de Deus no Espírito do homem. É por isso que na Escritura às vezes aparece a expressão visão, ou ver, porque é literalmente um ver interior. É como quando você vê o mundo exterior através dos olhos, assim você também vê as coisas de Deus através do Espírito. E você sabe, você conhece, que você conhece. Conhecimento interior. O homem natural não tem esse conhecimento. O homem caído não tem esse conhecimento. O homem do mundo não tem esse conhecimento. Por isso que, às vezes, as pessoas vêm às nossas reuniões e escutam a palavra e eles não percebem nada. Porque essa percepção interior é uma percepção que dá o Espírito de Deus ao espírito humano. Conhecimento imediato, intuitivo de Deus. Amém? Mas isso tem que ser treinado, tem que ser trabalhado, tem que ser usado para que cresça e aprendamos a depender desse uso, desse conhecimento que tem o espírito humano. A segunda função do espírito humano é comunhão. O Espírito Santo nos permite conhecer Deus de uma maneira pessoal, íntima, como uma pessoa conhece uma outra pessoa. Agora, isso é difícil de entender, porque como não é uma coisa que percebemos com os sentidos, e nós estamos acostumados a julgar todos segundo os sentidos, essa é a condição da carne. Então, no princípio, é muito difícil perceber esse conhecimento interior de Deus, pessoal de Deus. Mas, através do Espírito, realmente nós temos um conhecimento pessoal, íntimo. Nós temos conhecimento de Deus como uma pessoa que está junto conosco, do nosso lado, nos ensinando, nos falando, nos conduzindo, nos amando. Amém? E como todo conhecimento, é uma coisa que não pode ser analisada. Vem primeiro e depois você analisa. Mas todos os verdadeiros filhos de Deus têm conhecimento pessoal de Deus. Quer dizer, conhecem Deus como uma pessoa. Conhecem Cristo como uma pessoa. E essa também é uma função do espírito humano. E a terceira função do espírito é a consciência. A consciência, na verdade, é a única função do espírito que permanece ainda funcionando depois da queda do homem. O que é a consciência? Na verdade, é o remanescente do espírito na natureza humana, mesmo quando a natureza humana está caída, e mesmo quando a natureza humana está sob o governo do pecado. Como nós sabemos isso? Romanos, capítulo 1, vamos ver. Veja o que diz Romanos, capítulo 1. Espera aí, desculpe. Não, é capítulo 2, desculpe, capítulo 2. Versículo 14 e 15. Vamos ler aí. Olha o versículo 14. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei, eles leis por si mesmos, para si mesmos são lei. Como? Veja o versículo 15 agora. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens,
por Jesus Cristo segundo o meu Evangelho. O que está argumentando o apóstolo Paulo aqui? Ele diz que o juízo de Deus, ou o julgamento de Deus para com os homens, no final, mesmo com aqueles homens que nunca ouviram falar nem da lei de Deus, menos do Evangelho, vai ser segundo a lei moral de Deus escrita nos corações dos homens. Porque todos os homens, segundo o apóstolo Paulo, têm uma lei moral, a lei moral de Deus escrita nos corações. Quer dizer, tem conhecimento da lei de Deus, porque a lei de Deus foi escrita nos corações. Não é a lei que foi escrita nas tábuas de pedra, mas uma lei moral, que é o fundamento da lei que foi escrita nas tábuas de pedra. E todos os homens têm acesso ao conhecimento dessa lei através da sua consciência. Então, a consciência é o discernimento moral comum a toda a humanidade. Agora, logicamente, esse discernimento moral, em algumas pessoas está mais desenvolvido e em outras menos desenvolvido. E pode chegar ao ponto que em algumas pessoas está totalmente, diz a Escritura, a expressão em espanhol é cauterizado, mas deve ser assim como cauterizado. Está cauterizado, quer dizer, está queimado e carente de função. A ideia de cauterizar é a seguinte. Antigamente, quando uma pessoa, por exemplo, tinha uma ferida que não podia ser curada na mão, porque podia entrar gangrena, a mão era cortada. Logicamente, os nervos ficavam expostos, com muita dor. Então, para acabar com a dor, eles tinham que queimar com um ferro quente os nervos, e então os nervos perdiam toda a sensibilidade. E isso significa que os nervos eram cauterizados. Então, a ideia de cauterizar é que a consciência é como se fosse um nervo moral, sensível. Mas quando os homens rejeitam a consciência, rejeitam o testemunho da sua consciência de maneira constante e permanente, finalmente ela é como se fosse queimada e fica cauterizada e perdem a sensibilidade moral.